Bom dia, bom dia, bom dia. Definitivamente agora fevereiro, nós estamos iniciando a nossa terceira rodada de devocionais. Em dezembro nós falamos sobre buscar o crescimento espiritual. Tivemos como base um livro do pastor Jucimar Ramos. Em janeiro nós tivemos a direção de todos os dias ali de segunda a sexta-feira estarmos juntas lendo e absorvendo o conteúdo de Provérbios. E aqui nós estamos. Em fevereiro nós vamos falar sobre o livro de Tiago. E como eu já disse para vocês, o livro de Tiago ele é tido por alguns teólogos como se fosse o provérbio do Novo Testamento. Ele traz muitas ações práticas para que nós, como cristãos, venhamos buscar aquela prática, assim como Provérbios também. E é um livro que traz muitos ensinamentos, mostra como deve ser a nossa conduta, como nós devemos pensar, como nós devemos seguir a nossa jornada cristã rumo à eternidade, focado não somente naquilo que é terreno, mas entendendo que tudo há um propósito e o nosso foco é Cristo, o nosso foco é em direção à nossa salvação. Então sejam todas muito bem-vindas, tenham um ótimo dia, que Deus venha abençoar nossa semana, que Deus venha nos encher de graça, nos encher de entendimento, que a cada conduta no nosso dia a dia venha refletir Cristo, que na nossa conduta venha refletir que de fato nós somos cristãs, mulheres curadas, saradas em Deus, mulheres posicionadas, que a cada momento que eu abro a minha boca, no momento que eu ajo de alguma forma, nós venhamos mostrar que Jesus é quem tem refletido dentro dos nossos comportamentos, dentro daquilo que sai da nossa boca. Basicamente, o que nós procuramos como cristãos é isso, é refletir Cristo. Como que nós vamos falar assim, nós somos cristãos, mas na verdade a nossa conduta não reflete Cristo. Então essa é a nossa busca diária, que a gente venha praticar a palavra do Senhor e através dessa prática verdadeira dentro do nosso coração, não simplesmente buscando uma religiosidade, mas sim buscando praticar com entendimento, absorvendo a palavra do Senhor. E o livro de Tiago, ele muito me abençoou. Foi uma das primeiras atividades, por exemplo, quando eu comecei a entender um pouco mais a palavra de Deus, buscar mentores. Lembra que a gente falou lá em dezembro da importância de buscar mentores? E aí uma pastora que sempre trouxe muitos ensinamentos ao meu coração. A primeira atividade dela foi assim, minha filha, você vai ler o livro de Tiago, vai fazer o resumo, o que você aprendeu do livro de Tiago. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês, todas mulheres? Eu estou pegando uma jornada que eu já trilhei há anos atrás e que fez total diferença na minha vida. Estou trazendo aqui com vocês, dividindo algo que um dia fez muita diferença na minha vida. E o livro de Tiago foi uma delas. Por isso que nós vamos, inclusive, trazer aqui o livro de Tiago, que é uma bênção. O livro de Tiago é composto por 5 capítulos. E quem escreveu o livro de Tiago? Esse livro aqui foi escrito por Tiago, irmão de Jesus. Não foi o Tiago discípulo, aquele discípulo que caminhou com Jesus aos 3 anos ali do seu ministério. Quando esse livro de Tiago aqui foi escrito, o Tiago discípulo ele já tinha sido morto, ele tinha sido perseguido, ele tinha sido morto, e esse livro aqui é composto, foi escrito pelo irmão de Jesus, que na jornada de Jesus Cristo aqui, ele não foi um dos discípulos, ele nem cria. Tem um versículo específico que fala exclusivamente isso, que ele não cria, ele não entendia que Jesus era o Cristo, que o seu irmão era o Cristo, mas que quando Jesus ressuscita, ele passa a ser um dos grandes missionários aí, um dos grandes pilares para multiplicar a palavra do Senhor Jesus. Então, o livro de Tiago foi escrito pelo irmão de Jesus ali, tá bom? Então, nós vamos orar, nós vamos entregar o nosso devocional ao Senhor, nosso dia, nossa semana, que o Senhor venha abençoar-nos e logo depois nós vamos esmiuçar ali o que o Senhor quer nos dizer em Tiago, capítulo 1, que é o texto ali que nós vamos nos ater no dia de hoje, segunda-feira, tá bom? Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti por mais uma semana que iniciamos na Tua presença.
Senhor, eu não sei como que a minha irmã está hoje, se ela está com problemas, se ela está passando por provas. Não sei, meu Deus, se ela está alegre. Meu Deus, nós não sabemos, mas sonda cada coração nesse momento. Eu te peço, Senhor, que aquilo que o Senhor quer falar conosco, o Senhor possa encontrar nesse momento. Um espaço, meu Deus, na minha vida para que eu possa dividir o pão e um espaço também, meu Deus, no coração de cada mulher que for ter acesso, que está aqui comigo agora nesse momento. Prepara todas as coisas, fala, Senhor, nos molda. Nós estamos aqui, meu Deus, porque nós queremos nos parecer contigo, Jesus. Meu Deus, tira todas as impurezas, abala aquilo que é abalável, para aquilo que é eterno venha permanecer na nossa vida, na nossa conduta. Prepara todas as coisas. Que nós venhamos ter uma semana abençoada, que nós venhamos ter um dia, meu Deus, consagrado a Ti. Que nós simplesmente não venhamos, meu Deus, viver o dia e quando perceber o dia já passou e a gente fez tudo errado. Meu Deus, ou fazemos coisas que a gente nem gostaria. Mas que em nome de Jesus o Senhor venha conduzir a nossa vida no dia de hoje, nessa semana. Meu Deus, fala conosco. Nós já te agradecemos por todas as bênçãos, porque como diz a Tua palavra, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus esteja conosco nesse momento. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, minha querida. Sejam todas bem-vindas, vocês que chegaram enquanto nós estávamos orando. Então nós já vamos partir para a leitura do livro de Tiago, tá bom? Lá no finalzinho da Bíblia, pega lá a sua Bíblia. Eu leio sempre na versão NVI, que é a Bíblia que eu tenho, tá bom? Vamos iniciar, nós vamos ler Tiago, nesse primeiro momento nós vamos ler de 1 a 4. Deixa eu ver aqui, de 1 a 4. Vamos de 1 a 4, tá bom? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, como eu disse aqui, inicialmente, quem escreveu o livro de Tiago foi o irmão de Jesus Cristo. E qual que era o contexto ali daquele momento? Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, já estava na eternidade, já tinha ido para a eternidade. E quando começa ali a disseminar a palavra de Deus, começa os discipulados, o evangelismo, o que acontece? As 12 tribos, ali, entre as nações, eu estou confundindo lá com as 12 tribos, eles se espalham porque começa uma grande perseguição contra aqueles discípulos, contra aquelas pessoas que estavam espalhando a palavra de Deus. Então eles têm que se dispersar para que possam, inclusive, preservar a sua vida e continuassem ali trazendo a palavra de Deus. Então esse era o contexto que o Tiago estava escrevendo naquele momento. Então ele traz ali uma palavra de direção, uma palavra inclusive de consolo, de orientação para aquelas pessoas que estavam dispersas. E aí quando ele fala assim, tendo, meus irmãos, grande alegria pelo fato de passar por diversas provações, a gente não entende aqui que ele estava falando assim, celebrem, façam louvores e júbilos por isso. Não, mas é porque o que eu entendo, o que eu entendi daquele momento ali. Nós devemos ser gratos a Deus quando Deus nos coloca à prova, e naquele momento o povo ali estava sendo colocado à prova, em nome de Jesus, e aí trazendo para o nosso contexto de hoje, quando nós somos colocados à prova, o que eu entendo claramente aqui? Que o Senhor está nos provando para que nós venhamos ser reprovados, não para que nós venhamos ser aprovados mediante aquilo que Ele está nos colocando, mediante aquela aprovação que está ficando à nossa frente ali. E aí a aprovação ela é justamente para que venha aperfeiçoar. Quando nós iniciamos uma aprovação, quando a gente é colocado à prova, quando até mesmo os nossos relacionamentos são colocados à prova, é a hora de mostrar a verdade. Eu brinco, eu falo inclusive com o meu esposo e falo bem assim, amor, é muito fácil dizer eu te amo nas viagens maravilhosas que muitas vezes o Senhor nos permitiu fazer. Mas dizer eu te amo quando
a escassez chega, quando o entendimento não bate, quando nós somos colocados à prova ali diante daquilo que nós pensamos de diferente. Como é diferente? Como não encaixa muitas vezes ali. E quando a gente é colocado à prova, é justamente quando o nosso caráter é moldado, é quando o nosso comportamento é moldado. E a gente tem que estar gratos a Deus, porque o Senhor vai nos provar para que nós venhamos ser aperfeiçoados, para que nós venhamos ser aprovados diante dele. Então não é para nos reprovar, não é para nos expor, não é para nos deixar tristes. O Senhor não está ali querendo fazer uma festa diante da nossa tristeza, diante dos nossos sentimentos, diante daquilo que nós estamos passando. Mas o Senhor quer, na verdade, o quê? Mostrar, meus filhos, ó, você tem que tratar aqui, aqui e aqui. Aqui é uma área de tratamento para sua vida. E eu vou te provar para que você possa ser aperfeiçoado. Quando a gente está numa escola, quando a gente está numa faculdade, não importa. A gente aprende a lição, correto? A gente vai ali, aprende a matéria A, B, C, D, a gente vai aprendendo a matéria. Mas na hora que a gente vai mostrar que de fato a gente aprendeu a matéria, é quando chega a prova. E aí a gente vai dizer mesmo se a gente passa ou se a gente não passa. Então, às vezes, o que acontece? Diante da palavra de Deus, diante da nossa experiência com o Senhor Jesus, a gente aprende tantas coisas sobre o cristianismo, a gente aprende tantas coisas daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, mas é no momento da aprovação é que a gente mostra. Será que a gente aprendeu mesmo? Será que a gente consegue exercer mesmo o cristianismo como a gente tantas vezes fala? Eu sou ministra de louvor na minha igreja e muitas vezes a gente fala lá na frente, ministrando louvor, tantas coisas, conduzindo a igreja à adoração e falando, tenha fé em Jesus, creia em Cristo, Ele vai prover. E aí a gente vai conduzindo aquilo tudo. Será que isso não é só emoção? Quando vem a provação mesmo, e aí chega a hora de você provar aquilo que de fato você tanto fala. Às vezes no seu local de trabalho ou com outras pessoas, você sempre fala da palavra de Deus e tudo mais, mas e quando a prova bate ali, ó, na tua porta, Tamires? E aí, será que a sua fé vai ser aprovada diante de Deus? Será que nós vamos permanecer firmes diante de Deus? As nossas relacionamentos, as nossas amizades, o nosso casamento, ele muitas vezes ele é provado ali diante das provações, diante das coisas que vão surgindo. Assim também a nossa fé, ela é provada diante das provações que são chegadas até nós por permissão de Deus. E a aprovação, ela faz parte da nossa caminhada cristã. Quando a gente abre lá em 2 Timóteo 3,12, olha o que está escrito. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha, é complicado você falar assim, meu Deus, eu não quero aprovação, eu não quero a perseguição, eu não quero as adversidades. Então, você não está querendo viver aquilo que o próprio Cristo falou que nós iríamos viver. Faz parte da nossa caminhada cristã que a gente venha a ser provada, para que no caminho, nessa jornada, a gente venha a ser o que é aperfeiçoado para o dia glorioso, quando o Senhor Jesus voltar, para que nós venhamos estar limpas, puras, com o nosso caráter trabalhado, com aquilo que tem que ser abalado, que seja abalado e que saia da nossa vida, para que o Senhor venha fazer uma limpeza em nós. E a limpeza ela é feita, inclusive, no tempo da provação. É no deserto que o nosso caráter é moldado, é no tempo de vale que a gente é trabalhado. Então, se nós não queremos passar por provas, isso faz parte da caminhada cristã. É como se a gente estivesse querendo rejeitar o próprio cristianismo. E aí eu te digo, suspeita. Eu não estou falando que a gente tem que viver todos os dias da nossa vida sendo provados, mas na nossa jornada nós vamos ter provações. A gente tem que, na verdade, suspeitar quando nós não estamos sendo provados. E aí, o que ele fala aqui, claramente, ó, nós vamos passar por diversas provações. O que esse diversas provações nos traz? Tem provações que elas vão ser mais tranquilas, mas tem provações que elas vão ser pesadíssimas.
Tem provações que é uma situação muito mais simples ali, né, que requer uma sabedoria, que rapidamente você consegue entender e sair dela. Agora tem provação que ela demora. Tem provação que você passa assim, tranquilo, você vai passar de uma forma muito mais tranquila, você já está mais maduro para aquilo, é mais fácil. Agora tem provação que só com a ajuda mesmo do Espírito Santo de Deus. É só ficando muito juntinho de Deus ali, ó. Só que o que ele fala? Quando passares, toda aprovação ela é passageira. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Claro que tem algumas que ela começa e termina rapidamente, outras vão demorar um pouco mais. Mas aí, nesse momento, o que ela fala aqui, ó? Que é nessa caminhada entre a passagem pelas provações, é nessa jornada que produz o quê? Perseverança. Então, o que a gente entende? Que uma aprovação é uma escola. Ela produz coisas, ó. A aprovação, ela produz. Ela está produzindo, ela não está tirando de você, ela não está diminuindo, ela não está acabando com você, não. A aprovação que o Senhor Jesus dá para nós, servos de Deus, que Ele permite que a gente venha passar, ela não extrai da gente, ela não tira, ela não subtrai. Na verdade, ela produz. No final, o saldo é positivo, no final tem aprendizado, no final tem maturidade, no final tem uma nova pessoa, no final é uma nova Jussara que nasce. No final é uma nova Daniela que surge. Ela produz, você vai ver que você vai ser aperfeiçoada. E aí o primeiro ponto, olha o que ela produz aqui, paciência. Porque perseverança dentro dessa fala aqui, quando você vai na tradução, ela traz perseverança, que é paciência. E a gente aprendeu tanto isso no livro de Provérbios, que uma das coisas que o cristão mais aprende quando ele está nessa caminhada, nessa jornada, buscando a sabedoria do Senhor, é termos paciência e não ficarmos nos debatendo. Eu lembro claramente que quando eu passei por uma aprovação muito demorada, eu lembro que eu falei com o Senhor, meu Deus, eu começava a me debater, por quê? Aí teve um dia que eu falei assim, olha, quer saber, Senhor? Amém, paciência, faz o que o Senhor tiver que fazer. Na hora me veio na mente uma sala de cirurgia que se você não, muitas vezes se a gente não for sedado, a gente não vai deixar o médico fazer aquilo que tem que ser feito. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem que fazer algo aqui dentro de mim, eu sei que o Senhor tem que tirar um monte de coisa, então faz o seguinte, eu me rendo, eu vou me entregar e o Senhor faz o que tem que ser feito, eu não vou mais me debater. E aí, de fato, foi quando de fato eu conseguia perceber que o Senhor tinha tantas e tantas coisas para nos ensinar. Então ela vai produzir no final paciência. Entenda que a aprovação ela vai te ensinar, ela vai te aperfeiçoar. E no final você vai ficar mais resistente, você vai ficar mais forte. Olha, a fim de que vocês passam por prova, a fé de vocês produz a perseverança. E a perseverança tem que ter o quê? A ação completa. Se nós não permanecermos firmes, ela não vai ter uma ação completa. O que é essa ação completa? O que é esse momento quando a ação completa? Se a gente não perseverar, a ação completa é justamente o que você aprendeu. Para a sua prova ter uma ação completa, é o quê? No final das contas, aí, Tamires, o que você aprendeu com essa prova? A ação foi completa, o ensinamento chegou, a virada de chave aconteceu, aquele comportamento que você tinha antes, você não tem mais. Aquela forma que você pensava antes, você não pensa mais assim, porque você aprendeu com aquela aprovação. No final, o saldo chega, o ensinamento chega, e aí você muda. Aí sim tem uma ação completa. Agora, o que acontece muitas vezes conosco? A gente começa a passar pela prova, vai passando, só que muitas vezes a gente não consegue, ir até o final. Às vezes quando já tá chegando no finalzinho, a gente desiste. Aí o que acontece? Nós não vamos ter uma ação completa. A gente vai desistir antes. A gente vai
Na hora que a gente... Aí o que que a gente fala? A gente sempre fala isso. A gente volta lá pro final da fila. É o que acontece numa prova, por exemplo. Quando você não consegue passar. Ah, eu vou para dependência, não consegue passar. O que que vai acontecer? Você vai ter que repetir a matéria. Então, olha só, é muito mais fácil. Não que seja fácil, mas é muito melhor você resistir em Deus, ficar firme em Deus, para que você tenha uma ação completa diante daquilo que você está vivendo e no final tirar um aprendizado, no final você de fato entender o que que Deus, aonde que Deus te levou, do que você quando tá chegando no final, você voltar lá pro final da fila, daqui a pouco você volta pro final da fila, daqui a pouco você não suporta e você volta pro final da fila. Vocês estão entendendo? E aí você vai sendo aperfeiçoado. E o que que ele fala aqui, olha? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Não tem como a gente passar por uma aprovação, seja elas diversas, as mais simples ou as mais complexas, e a gente falar assim, não, sou do mesmo jeito, menino, não mudou nada essa aprovação. Passei por ela, permaneci firme, mas eu continuo a mesma pessoa. Não tem como. Você, a cada prova, a cada circunstância, a cada vale, a cada tempestade, a cada deserto que você passa, você vai se tornando mais madura. Você vai se tornando mais aperfeiçoada. Deus consegue te usar mais. Porque você vai se tornando uma mulher mais experimentada, uma mulher que tem marcas de Cristo. E aí, quando fala da integridade, o que que acontece? Sempre o nosso caráter é moldado. Sempre o nosso caráter é moldado. A gente vai ver, inclusive, nos próximos capítulos, como há comportamentos dentro do cristianismo que às vezes a gente não consegue seguir. Mas no final daquela prova eu vejo que eu não era uma pessoa que eu perdoava e hoje eu sou uma pessoa que perdoo. Ao final daquela prova eu percebo que eu não era simples coisa nenhuma, eu era soberba e Deus me ensina humildade. No final daquela prova eu entendo, sabe o quê? Que eu não confiava em Deus era nada. Eu só falava que eu confiava, mas hoje eu confio, porque eu passei por aquela prova, eu permaneci firme e sempre o Senhor vai produzir isso em nós. Se a gente permanecer firme, há uma ação completa. E aí vem a maturidade e o Senhor trabalha no nosso caráter, que é na nossa integridade. E aí você fala bem assim, ah, Senhor, eu tô sofrendo, Senhor. Mas aí o Senhor vai falar assim, minha filha, olha lá para trás. Você prefere a Maiara de antes ou a Maiara de hoje? Outro dia eu estava exatamente pensando exatamente nesse ponto. Já, na verdade, desde 2018, quando nós tivemos a descoberta de um câncer do meu esposo, e aí a gente entrou dentro de um processo de prensa que a gente fala, e tantas coisas assim foram acontecendo, tantas coisas assim, foram uma sequência de coisas pesadas que a gente vem vivendo, e tantas provas, são tantas provas. E aí, dentro desse tempo meu em Deus, e falando assim, eu vou aguentar firme, mas no final o Senhor nos aprova. E aí eu olhei para trás, eu falei, Senhor, eu tô passando por isso, isso. Mas eu prefiro 1000 vezes a Maiara de hoje, a Maiara que eu tô me tornando hoje, do que aquela Maiara de antes. Que tinha essas facilidades, que vivia dessa forma, ok? Sempre uma serva de Deus, nunca larguei o Senhor. Mas quando eu vejo que o que a prova, o que a provação tem feito comigo, na minha vida, no meu casamento, dentro da minha estrutura, dentro do meu relacionamento com Deus, é isso que eu falo da alegria. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Eu não estou falando para você que ai, Senhor, muito obrigada pela prova, Senhor, muito obrigada por essa provação. Meu Deus, não. Mas eu olho e falo, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor encontrou uma forma de me tratar. E o Senhor sabe como Ele trata cada uma de nós. Ele sabe aonde que Ele precisa futucar ali para poder tratar a gente. E aí eu falo, Senhor, muito obrigada. Eu não trocaria aquela Maiara pela Maiara de hoje. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem me aperfeiçoado. Como que você tem encarado as provações? Como você tem encarado as adversidades quando elas surgem na sua frente? E aí a gente às vezes até para de perguntar, Senhor, por quê, Senhor? Não. Para quê, Senhor? Outro dia eu estava exatamente conversando sobre isso com uma pessoa
E aí eu falei assim com ela, bem assim, olha, eu posso passar o que for. Eu posso passar o que for, posso passar todo tipo de escassez. Mas eu não vou achar que Deus é culpado. Não vou achar. Porque eu sei que o caráter de Deus é um caráter bom. Eu sei que o Senhor Jesus, ele é bom. Eu sei que ele é um bom pai. Então, se eu tô passando por isso, ou se eu passar por coisas até pior do que essa, eu vou entender que algo o Senhor quer me ensinar. Que algo o Senhor precisa é algo que eu ainda não entendi e que o Senhor vai me ensinar. Então, que você possa ver isso diante das suas provações, não por quê, mas fala, Senhor, aonde o Senhor quer tratar? Qual o caráter aqui? A que nível de maturidade o Senhor quer que eu chegue? Senhor, o que do meu caráter o Senhor está tratando para eu estar passando por essa prova? Isso para mim tem a ver com gratidão. Quando você vai para os 5, 6, 7 e 12, olha o que está falando. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, elevada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa de Deus. No 12 ele fala assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa que Deus prometeu aos que amam. Qual é o propósito, Senhor, que eu estou passando por essa provação? Qual o comportamento, Senhor, que eu devo ter? Quando ele fala assim, pede sabedoria, porque no período da provação, se nós não tivermos sabedoria, nós vamos agir conforme os nossos sentimentos. As nossas emoções nos traem, as nossas emoções, elas nos bagunçam. Então, se eu não conseguir ficar firme em Deus ali, buscando sabedoria, Senhor, o que o Senhor quer de mim diante dessa situação? Senhor, eu tenho que agir de uma forma sábia. Como o Senhor quer que eu me comporte diante de tal provação? Peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar. Muitas vezes, inclusive diante das nossas provações, a gente, quando não tem sabedoria, uma das coisas que são mais atingidas é a nossa mente. E aí é aquilo como nós nos comportamos. Lembra que um pensamento, a gente falou isso lá em janeiro, no início de janeiro. Um pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento e um resultado. E aí quando eu tô pensando de uma forma errada, eu também vou sentir errado. E aí quando eu for me comportar, eu vou me comportar de uma forma errada. E um dos maiores reflexos do nosso comportamento é o que sai, da nossa boca. A gente não age com sabedoria, a gente não fala. É o que, por exemplo, a mulher de Jó, sem entender e nem buscar entender ali o que estava acontecendo com ele, ela só vendo a destruição, sabe, catástrofe, mais catástrofe, o que aconteceu, o que ela falou assim, amaldiçoa esse Deus e morre. O pensamento dela estava totalmente bagunçado. Eu não vou condená-la, porque, enfim, no tempo de provação, se nós não tivermos sabedoria de Deus, vai sair aquilo que não deve. Então ela estava movida por um sentimento que o pensamento dela estava errado e ela estava sentindo errado. Quando a gente está com padrões de sentimentos errados, vai sair da nossa boca, principalmente coisas que não tem que sair da nossa boca, e não só da boca, todo o nosso comportamento, toda a nossa conduta. Então a gente tem que pedir sabedoria para que o Senhor venha nos direcionar nesse dia a dia, diante das provas, porque olha só, na jornada cristã rumo a quê? A eternidade, nós vamos passar por provações. No mundo tereis aflições. O Senhor já falou isso. No mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E a gente pode aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele venceu o mundo. A gente tem a palavra de Deus, que é o nosso manual para que nós venhamos vencer esse mundo. E uma das coisas é termos sabedoria. Conseguir alcançar a mente de Cristo através de uma vida pautada na palavra de Deus. Quando você duvida se Deus vai fazer, se Deus não vai fazer, lembra que ele falou que aquele que duvidar não pensa que vai receber alguma coisa de Deus, porque não vai receber? A gente acabou de ler isso aqui. Se você estiver duvidando, não adianta, você já está abrindo uma brecha enorme para que entre pensamentos errados, porque a partir do momento que eu duvido, os pensamentos, vai vir medo, vai vir preocupação, vai vir ansiedade, vai vir dúvidas sobre até mesmo quem é Deus na nossa vida.
quando a gente duvida, abre uma brecha enorme para que a gente venha pensar aquilo que a gente não deve pensar. Quando a gente não duvida, o que acontece com a nossa mente? A gente blinda ela. O Senhor, Tu és soberano, Deus. Ainda que eu passe por isso, eu creio em Ti. Senhor, ainda que a figueira não floresça, eu vou confiar em Ti. Senhor, você está com a mente blindada. Mas quando você duvida, o que aconteceu com Pedro? Senhor, deixa eu ir até aí. Quando ele estava andando sobre a... Vem, Pedro, pode vir. E aí ele foi, olhando para aquilo. Quando ele começou a duvidar, e aí eu até coloquei aqui, quando a gente começa a calcular demais as coisas, a dúvida entra, porque muitas vezes a conta não vai fechar. Quando Pedro começou a andar, falando, bem, espera lá, andar na água, esse negócio não existe. Caiu. Ele começou a afundar. Quando a gente começa a analisar demais, vem um diagnóstico e fala, meu Deus, mas se eu for olhar, tantas pessoas morrem dessa mesma doença. E aí você começa a duvidar, será que o Senhor vai me curar? Por que o Senhor me curaria? Tanta gente morrendo? Não, mas eu não... Eu lembro uma vez, gente, que quando eu tive Covid, e eu preciso ser rápida aqui pra gente encerrar. Quando eu tive Covid, eu fiquei com 75%, de 50% a 75% dos 2 pulmões tomados. E eu tava vendo gente, inclusive na semana que eu recebi o diagnóstico, uma pessoa da nossa família, da família do meu esposo, morreu. Ele entrou pela manhã e de tarde o óbito já veio. Quando eu recebi o laudo, que eu já não estava bem, que eu vi que eu estava com 75% dos 2 pulmões tomados, o meu coração naquele primeiro momento encheu de medo. Falei, tá todo mundo morrendo, eu vou morrer. Eu comecei a chorar. Eu me acabei de chorar, porque eu pensei que tem gente com 30% do pulmão morrendo, eu com 75, 50, 75, pronto, acabou pra mim, acabou minha vida. E na mesma hora eu liguei para essa pastora, que inclusive eu contei para vocês do início, e eu liguei, pastora, eu vou morrer. Eu tô com 75% do pulmão tomado, e os 2, eu não tava conseguindo puxar o ar, tudo doía. Ela repreendeu na hora o espírito de medo. Ela falou, minha filha, tá repreendido nesse momento o espírito de medo, porque é na dúvida que o inimigo tá entrando, tá fazendo escassel. Tá irrepreendido em nome de Jesus. Ela já mandou um louvor, ela já mandou palavra, ela falou, desliga a televisão, segue a orientação da sua médica, que você não vai morrer, você entendeu, Mayara? Ela foi até bem direitinho, você não vai morrer. Aí na hora ali, eu me situei, peguei a palavra de Deus, comecei a encher meu coração da palavra de Deus, e eu tô aqui hoje contando esse testemunho para vocês. Enfim, essa foi a minha experiência. Então, quando a gente duvida da capacidade de Deus, quando a gente duvida do que Deus pode fazer, ali você já está abrindo uma brecha para que não venha a ser feito, porque Ele não vai agir na sua dúvida. Está escrito isso aqui na palavra. Então, quando a gente calcula demais, quando a gente fica medindo demais, quando a gente coloca a nossa humanidade demais, a gente tira a sobrenaturalidade de Deus. Então, vamos entregar ao Senhor Jesus as nossas provas, as nossas dificuldades, que Ele vai nos ensinar, Ele vai passar pela prova conosco. No 12, ele falou bem assim, quando a gente fala, né, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da glória. E aí, olha só o que eu aprendo aqui. No final, a gente não tá passando por isso tudo pra gente triunfar em terra. Amém, que o Senhor tem grandes provisões para nós. O Senhor tem coisas maravilhosas para que a gente passe por esse tempo aqui também, gozando daquilo que o Senhor nos entregou. Essas maravilhas que está aqui, mas o nosso pensamento não tem que estar aqui na terra. No final, a promessa é para uma vida eterna com Deus, para que a gente venha ser aprovado e morar com o Senhor na eternidade. Muitas vezes a gente está assim, eu vou passar pela prova, mas no final eu vou triunfar, e aquilo que eu vou ter em dobro, a gente foca muito nas coisas terrenas. Amém, se nós tivermos as maiores provisões, a maior prosperidade aqui na terra, enfim, mas a nossa mente tem que estar lá na eternidade, naquilo que nós vamos herdar para o eterno, que é passar a eternidade com Deus. Quando você lê em Apocalipse, tá recheado lá, aquele que vencer, enfim, terá a coroa, aquele que vencer, tantas coisas para aquele que vencer. Aquele que venceu sentará no trono comigo. Se você pegar, você vai ver tantas coisas. As promessas são para a eternidade, não é para gozar dessa vida terrena simplesmente.
A nossa vida não acaba aqui, nós temos uma eternidade para passar com Deus e Ele está nos aperfeiçoando para que nós venhamos nos encontrar aprovados naquele grande dia, para que venha sair a sujeira do nosso coração, para que a gente venha aprender a perdoar, para que a gente venha aprender a ter paciência, para que a gente venha conseguir exercer o fruto do Espírito. É para que aquilo que é carnal venha sair e venha aparecer cada vez mais as características de Cristo em nós. E aí, vem para a parte da aprovação, não sei se teremos tempo para isso. Ao que vencer, tem muita gente buscando vencer só aqui para a terra, mas nós não. Nós estamos focadas no céu. E aí, quando alguém for tentado, no 13, fala assim, 13 e 14, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentada por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo é tentado, concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Provação é totalmente diferente de tentação. A aprovação, ela é dada por Deus, ela é permitida por Deus, porque no final ela vai produzir, lembra? Ela sempre vai produzir algo, ela sempre vai te ensinar algo. No final, o saldo é positivo para aquele que persevera, para aquele que permanece firme em Deus. Agora, a tentação, não. Nós somos tentados conforme a nossa carnalidade. E aí o inimigo pode nos tentar, os nossos olhos podem se sentir tentado por coisas que estão muito ligadas às nossas áreas de queda, às nossas áreas de fragilidade. Se uma pessoa que não tem problema com gula, por exemplo, a tentação dela nunca vai ser comida. Às vezes tem pessoa que a tentação dela é mentira. Tem pessoas que a tentação é a parte sentimental. Tem pessoas que a tentação é a parte da honestidade. Enfim, cada um tem as suas fragilidades. E nós seremos tentados, sempre voltado para a nossa carnalidade. Não adianta aparecer a bandeja mais maravilhosa para mim numa área que eu sou extremamente fortalecida. Não vai fazer nem cosquinha. Então, não confunda as suas inclinações, as nossas inclinações. Ai, meu Deus, vamos falar aqui, né? Comida. Comida para mim, meu Deus do céu, é uma área que eu tô tentando vencer, o doce e tal. Meu Deus, que tentação. Eu fui num casamento sábado, enfim, cheio de doces e maravilhas. Senhor, o Senhor tá me provando hoje. Meu Deus, Senhor, nossa, que prova que eu vou passar hoje. Não é prova nenhuma. O Senhor não tá te provando coisa nenhuma. Eu que tinha que romper ali com a minha tentação, que é a minha inclinação da minha carne, que é olhar aqueles doces e não ficar louca com aquilo. Então, não confunda provação, que é aquilo que vai, né? E a provação, Deus sempre está focado para extrair algo de você. Agora, a tentação, não. A tentação, ela vem para te derrubar. A tentação, ela vem para subtrair mesmo. A tentação, ela vem para te colocar lá na lona. Mas se você perseverar em Cristo e fortalecer o seu espírito, fortalecer a sua mente em Cristo, você também vai vencer as tentações. E aí, no 20 e no 21, deixa eu correr aqui porque eu me delonguei. Pois no 20 e no 21, pois a ira do homem não produz justiça de Deus, portanto livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceita humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E no 19 que eu acabei de ir pulando. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. A gente, inclusive, aprendeu isso quando a gente estudou Provérbios. Uma das coisas que a gente mais aprendeu em Provérbios é que a gente tem que ouvir mais, falar menos e controlar as nossas emoções. Irar, sejam tardios para irar. É que a gente não vai ser controlado pelas nossas emoções. Eu não vou ser precipitada no meu falar, no meu julgar, naquilo que eu acho do outro. Eu vou ouvir mais, eu vou ponderar mais, eu vou perguntar mais ao Espírito Santo para eu não abrir minha boca na hora errada. E para eu também não agir de uma forma equivocada, irando, mas tendo domínio sobre o meu comportamento, tendo um comportamento pautado na palavra de Deus, que é a base da nossa vida.
é praticar a palavra de Deus. No 22 ele fala bem assim, olha, já li o 22, deixa eu ver aqui. Ok, é a base da nossa vida, praticar a palavra de Deus, ter um comportamento voltado conforme a palavra de Deus, inclusive vigiando aquilo que sai da nossa boca. E para a gente finalizar, no 26 e no 27 fala assim, ó, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixando corromper-se pelo mundo. Então a verdadeira religião é eu ser boazinha, é eu ser caridosa, não. O fato de eu ser caridosa, o fato de eu olhar, aqui os órfãos e as viúvas eram as classes mais diminuídas naquela época, eram as classes mais necessitadas. Hoje tem tantas outras e tantas outras. Na verdade, a minha salvação, aquilo que eu recebi de experiência com Cristo, aquilo que o Senhor me transformou, isso vai ser reflexo na minha atitude. E inclusive a minha atitude vai revelar o quê? Que eu olho para os mais necessitados. E não eu olho para os necessitados para ser salva. Eu vou fazer coisa boa para ser salva. Não. Por eu ser salva, por eu ser nova em Cristo, por eu parecer com Jesus Cristo, por eu ser nova criatura, aí sim, esse reflexo vai aparecer inclusive nas minhas atitudes. E não deixando de olhar para os mais necessitados. Isso tem tudo a ver com uma pessoa transformada em Cristo. Vocês vão perceber as minhas obras, vocês vão perceber a salvação de Jesus Cristo na minha vida, também através das minhas obras, onde eu não vivo só para mim, onde eu não vivo uma vida egoísta, onde eu não vivo uma vida em que, é o meu, onde eu sou, eu só quero para mim. Não, eu vivo uma vida onde eu olho para minhas necessidades, mas eu também olho para o outro, eu estendo a mão, eu ajudo o próximo. Então, esses são os ensinamentos que Tiago trouxe para nós, diante de tudo aquilo que a gente leu. É muito didático, minhas irmãs, é muito didático. Depois você mesmo pode pegar o capítulo 1, eu inclusive oriento isso. Pega o capítulo 1, leia, e Deus vai continuar falando com você, Deus vai continuar te ensinando sobre coisas mais maravilhosas. Então, que Deus, de fato, venha ter falado ao teu coração, que você venha ter entendido sobre as provações, que não é pra gente ficar espraguejando, mas é pra gente entender, Senhor, em que nível o Senhor vai me levar? Pode ter certeza que depois de uma prova, você não vai ser mais a mesma, Deus vai te levar para um outro nível. Deus vai contar contigo. Deus vai falar assim, não, minha filha foi experimentada nesse tanto, agora eu posso confiar isso aqui a ela. Entenda também, aprenda a separar o que é provação e do que é tentação. Resista à sua carne, resista a cada dia, e que a gente venha buscar ter uma palavra, buscar ter uma prática da palavra de Deus a cada dia. Que a gente venha entender que uma pessoa que segue ao Senhor Jesus, ela segue aqui, ó, o que está na palavra. Uma das coisas que a gente aprende é a hora que a gente tem que falar. E falar com sabedoria e não se irar, que é controlar o nosso ímpeto, controlar as nossas emoções. Então, que Deus possa ter falado com você nessa manhã. Na próxima segunda-feira nós estaremos juntas novamente. E aí nós vamos falar sobre o capítulo 2 de Tiago. Você chegou aqui já no finalzinho. Eu te peço o seguinte, vai ficar gravada essa live, volta lá, que Deus possa falar ao teu coração. E se essa palavra te abençoou, eu quero te convidar para que você também passe essa palavra para outras pessoas, para que outras mulheres também venham receber o impacto da palavra de Deus e que essa palavra também possa trabalhar no coração dela. E assim nós vamos espalhando a palavra de Deus. Amém? Então, que o Senhor te abençoe. Nós vamos orar e encerrar. Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo que nós passamos aqui, pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por cada irmã que passou por aqui, que está aqui conosco. Deus, por aquela também que vai ouvir quando ficar gravado. Meu Deus, muito obrigada por tudo. Continua falando conosco, continua nos abençoando a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma ótima segunda-feira. Que Deus venha, olha, foca na palavra de Deus, para que essa semana você, venha tirar nota 10 e venha ser aprovado diante de Deus.
Amém? Segunda-feira que vem nós estaremos juntas de novo. Eu te espero aqui, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e tchau.